Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com muito carinho para você. E hoje temos o prazer de receber novamente em nosso estúdio o Dr. Rui de Paiva, ele que é médico pediatra e está aqui para elucidar algumas questões, principalmente acerca da campanha de vacinação contra a febre amarela, porque a gente tem visto gerar polêmicas, principalmente nas redes sociais, a respeito da vacinação. Doutor Rui, muito obrigada por estar comparecendo novamente ao nosso programa. Um feliz ano novo, porque ainda é tempo, né? Apesar de já estarmos quase no carnaval. Nós. Aliás, o ano começa depois do carnaval, não é? É verdade. Todos dizem que o ano começa depois do carnaval. Eu acho que já vai estar acabando. Feliz ano novo para todo mundo. Está correndo muito rápido. Rápido, como sempre. É isso mesmo. Doutor Rui, então, como eu estava dizendo, a gente vê muita discussão leiga a respeito da vacinação. Tem aqueles contra, tem a favor. Puxa, é uma campanha de vacinação em todo o estado, uma intensificação da vacinação. A vacina da febre amarela já é disponível na rede de saúde, né, na rede municipal de saúde. Por que essa intensificação? Mais uma vez, a gente explicar para a população. E existe essa possibilidade de não vacinar? Então, acho que, na verdade, a internet é que facilita a difusão de uma série de crenças e, principalmente, acho que eu ouvi 2 ou 3 depoimentos, entre aspas, né, de pessoas supostamente bem informadas que diziam que a vacina tem isso, que não tem doença grave, que não tem novidade e que trabalha em determinada instituição que fabrica a vacina e que sabe muito bem que a vacina faz mal e coisas desse tipo. Na verdade, tentar ser sintético para ajudar a esclarecer o quanto possível. Primeiro, que com relação à vacina, não existe nada de novo. Essa vacina, por sinal, ela é muito antiga. E ela é muito antiga porque ela é uma excelente vacina. Então, ela já vem prestando bons serviços há décadas, há muitas décadas. Ocorre que o que nem sempre é do conhecimento do público leigo, é que toda vacina, assim como todo remédio, toda droga, causa efeitos colaterais. Não é? Quando você põe em circulação um remédio ou uma vacina nova, é porque o número de efeitos colaterais que essa vacina, no caso, causa, é tão pequeno que compensa o risco para você imunizar toda uma população contra uma epidemia, ou seja, um grande número de doentes, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, o que mudou? Mudou que durante décadas a febre amarela estava restrita aos animais da selva, das matas. A febre amarela não é uma doença de humanos, ela é uma doença de primatas, de macacos. E ela existe em situação endêmica, quer dizer, um ou outro caso, em vários lugares de mata do país. Quando que o homem adoece? Quando ele entra na mata ou quando ele chega muito perto da mata e é picado por um dos mosquitos da mata, que são espécies que só vivem na mata. São 2 espécies de mosquitos. E são essas espécies que transmitem a doença entre os macacos. Ocorre que, recentemente, como todo mundo tem visto pela televisão, os macacos de zonas urbanas estão adoecendo. Então a gente nunca tinha, ou há pelo menos 60 anos, não tinha a doença tão próxima de pessoas. Quer dizer, você imaginar que o Horto Florestal em São Paulo, que é praticamente no meio da cidade, a população de bugios foi exterminada pela febre amarela nas últimas semanas e meses. Então o vírus está muito presente ali. E muito próximo. Muito próximo. E qual é o problema? É que dentro da cidade mora um outro mosquito, que é o Aedes aegypti, que todo mundo já conhece, o velho conhecido, e que ele é capaz de transmitir o vírus também. Então você imagina, uma pessoa vai para a mata ou ali num parque desse, é picado por um mosquito lá da mata que inocula o vírus nessa pessoa. Essa pessoa vem para a cidade e é picada por um Aedes.
que se contamina com o vírus e pica mais o vizinho, a irmã, a cunhada, etc. E o macaquinho que vive E lá você perto. então tem o início de uma cadeia de transmissão agora que não tem mais nada a ver com a mata. Certo. É o mosquito urbano que está transmitindo. Toda a população é suscetível, ou seja, a maioria esmagadora de nós não temos defesa contra a febre amarela. Portanto, se a gente for picado, vai adoecer. Então, vacinar é impedir que isso aconteça, certo? Quer dizer, se a doença pular das regiões de mata, dos parques, para dentro da cidade, ela não conseguirá se virar uma epidemia, porque nós vamos ter muitas pessoas vacinadas. Então, quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, mais segurança de que não haverá uma epidemia urbana, não é? Aí a pessoa fala assim, então eu não vou me vacinar, os outros que se vacinem. E aí acontece o que aconteceu, um exemplo claro, com o sarampo, há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, na cidade de São Paulo. Você foi formando um estoque de pessoas suscetíveis, de repente ocorre uma epidemia exatamente entre as pessoas suscetíveis. Entendi. Não é? Então vacinar-se é a gente prevenir, nós todos juntos prevenirmos que essa doença venha do meio da mata para dentro da cidade. Você fala, mas o que nós temos que ver se a doença está em São Paulo? É simples, nós temos a Mata Atlântica aqui, cheia de primatas, não é? Que são capazes de adoecer. Além disso, nós temos nossa cidade tem uma característica turística, né? E tem um trânsito grande de imenso. pessoas. Agora mesmo no Carnaval, não é, doutor? vai receber gente de todos os lugares do país, Exatamente. Inclusive de regiões onde a doença está ocorrendo. Então, é imperativo. É imperativo. A vacinação é a forma que a gente tem de se prevenir. Acontecerão casos de efeitos colaterais? A grande maioria. Os mais frequentes são poucos. Né? Sim. Os mais frequentes são coisas simples, como dor no local. Quais são os possíveis efeitos Os possíveis efeitos são sintomas gerais que algumas vacinas dão, tipo dor local, pouquinho de febre, ou eventualmente um mal-estar passageiro. Certo. Né? E o efeito colateral mais grave é que em algumas pessoas elas têm a doença com o vírus da vacina. Mas essa incidência de efeitos colaterais é mínima, não é, doutor? É muito pequena. Efeitos colaterais sérios estão na casa aí de 1 para 500 mil ou 1 milhão de vacinados. Eu estou perguntando isso porque empiricamente, nada científico, só na observação das pessoas que eu conheço que foram vacinadas, não apenas da minha família, como do meu círculo de amizades, ninguém passou mal. Absolutamente ninguém nada. teve nenhum sintoma, nenhum. Durante todas essas décadas... Ou ao menos não me relataram. Durante todas essas décadas, todas as pessoas que iam viajar para o exterior tinham que ser vacinadas. Se vacinaram e foram todos alegres e felizes de se vacinar. Ninguém Ainda mais tinha por nada uma viagem, contra. né? Pois é, a vacina é a mesma, não mudou. Sim. É a mesma vacina, ela é tão boa quanto sempre foi. Né? E a única, já disseram que a vacina tem mercúrio e tal, a restrição que a vacina tem é que os vírus são cultivados, os vírus são vivos e atenuados. Certo. Mas então é só essa que é assim? Não, existem outras vacinas de vírus vivos e atenuados que nós damos todo santo dia nas crianças, por exemplo. Certo. Certo? São vacinadas com vacina de sarampo, vacina de catapora, de rubéola, etc. São vacinas de vírus vivos atenuados. Certo. E o fato de o vírus ser atenuado é que garante que ele cause imunidade sem causar a doença. Né? Então, às vezes, isso tem efeitos colaterais, como a gente falou, mas é muito às vezes. Né? E o senhor é pediatra e atende crianças, já teve esse tipo de paciente que teve vacinou e teve efeito colateral entre crianças? Tem alguma incidência? Existe algum registro de que em crianças ou em adultos esses efeitos colaterais sejam mais visíveis? A preocupação com crianças, na verdade, por isso é que tem uma faixa de crianças até 2 anos, a partir do 9º mês, que tomam uma dose diferenciada, porque o efeito da vacina é menor,
nessas crianças, digamos assim. Então precisam de uma dose diferenciada. A partir dos 12 anos podem tomar essa dose fracionada como todos vão tomar. E abaixo disso a vacina ou não faz efeito ou pressupõe a efeitos colaterais mais importantes. Então, por isso que não se usa a vacina em crianças muito pequenas. Muito pequenas. Existe uma tendência, voltando às redes sociais, a gente nota muito isso, né? Primeiro, algumas diretrizes na educação das crianças, tal, e com relação ao cuidado de saúde, eu tenho visto alguns artigos, tenho lido alguns comentários também, realmente de pais que optam por não vacinarem seus filhos, inclusive no calendário, as vacinas que constam do calendário oficial, habitual. Isso é legal? Pode acontecer isso? Existe penalidade para os pais que não cumprirem o calendário vacinal? E mais, doutor, qual é o problema que isso pode acarretar para as crianças? A polio a gente não precisa nem dizer, né? Porque eu acho que é até bom dizer, porque talvez para mim esteja esclarecido, para algumas pessoas não, né? Eu acho que é importante. Na verdade, do ponto de vista legal, essa é uma discussão que não está feita no Brasil. Não é? É uma das discussões que a gente precisaria fazer, porque aí você se confunde em duas coisas que são importantes. Primeiro, o direito individual de cada um, ou de cada pai e mãe, de definirem aquilo que querem para si ou para os seus filhos. Mas segundo, tem, em paralelo, um direito coletivo, né? Porque, como eu disse há pouco, cada um que não vacina voluntariamente, se houver uma epidemia, ele é um polo de transmissão da doença, de propagação da doença. Sim. Né? Então, se a pessoa tem o direito de não querer se vacinar, talvez ela não tenha o direito de servir de transmissão para você adoecer, ou para eu adoecer, ou para o vizinho, ou para quem for. Sim. Né? Então essa é uma discussão importante e há uma normativa, uma legislação de vacinação das crianças para entrarem na escola, né? Tem que apresentar a carteira de vacinação. Então essa é a coisa mais impositiva que a gente tem, digamos, no Brasil, no nosso estado. Agora, essa é uma discussão grande, Europa, Estados Unidos, né? E tem muita desinformação e tem também convicção. Então há pessoas que convictamente decidem que não vão vacinar os seus filhos. Talvez essa convicção não esteja informada de todas as possibilidades. Né? Por exemplo, só para dar 2 exemplos absolutamente concretos. Nós eliminamos a varíola no mundo com vacinas. O vírus da varíola hoje só existe num laboratório da Organização Mundial da Saúde, guardadinho a 7 chaves, caso seja necessário fazer vacinas novamente. Porque ele está oficialmente extinto. Erradicado. E é uma doença que... Nossa, dizimou... E durante séculos. Durante séculos, populações. A mesma coisa a poliomielite, que está extinta de vários lugares do mundo e caminha para a extinção. Uma doença grave, sequelante, né? Sequelante. Aliás, se você me permite, eu vou fazer até um paralelo. Lógico. Num desses áudios que a gente ouve na internet, a pessoa diz assim, que é mentira que existe uma epidemia de formas graves e que a doença é uma doença super leve que não causa nada, né? E não é verdade isso. Primeiro, nunca ninguém falou que existe uma epidemia de formas graves. O que existe é, se houver uma epidemia, mais ou menos 10% dos casos serão formas graves. Certo? Isso é o que está nos livros, é o que se conhece. E das formas graves, a mortalidade é muito alta. Então você no mínimo metade, na casa de metade das formas graves. Então vou fazer uma conta para você. Se você tiver, como a gente teve na epidemia de dengue na cidade, por exemplo, que praticamente metade da cidade adoeceu, não é? Metade da cidade, vamos fazer uma conta grosseira aqui, em números redondos, 100 mil pessoas. Certo? Se 100 mil pessoas tiverem febre amarela, baseado nessa estatística, e cerca de 10%
forem formas graves, serão 10 mil formas graves. Se a letalidade for de 50%, nós teremos 5 mil pessoas mortas. Sim, é um índice altíssimo de mortes, gente. Não é? Poxa. Então não é uma 5 coisa. mil pessoas mortas. Não, né? É uma coisa para a gente desprezar. Não. Então esse é o receio da doença. E essa é a Como eu falei em pólio, a gente estava dizendo que a pólio foi erradicada do mundo, ou de vários lugares do mundo, do Brasil inclusive. A pólio era uma doença que na forma grave deixava sequelas que todo mundo conhece. Era chamada de paralisia infantil, as pessoas ficavam com sequelas em geral nos membros inferiores, sequelas motoras importantes e tal. Mas essa era a forma grave da pólio. Sim. Muita gente teve poliomielite sem ter nenhuma consequência. Sim. Se a gente fosse usar o mesmo raciocínio, nós não teríamos vacinado ninguém de pólio, tá certo? A gente não haveria, porque as formas graves são menos frequentes, assim como a febre amarela, assim como a dengue, sucessivamente. Então é importante vacinar porque a possibilidade real de termos doentes e doentes graves e óbitos por causa dessa doença grave é grande. E é real. E é real. Não, é mais real do que nunca nos últimos 60 anos. É, né? A gente, há muito tempo não se tinha febre amarela tão perto das cidades como agora. Eu me recordo, assim, ao longo da minha vida, eu me recordo de ouvir ler em livros de escola, a gente comentar sobre a febre amarela, mas era uma doença muito rara, né? Exatamente. Justamente, quem viajava para a Amazônia tinha que ser vacinado. Isso. Não é? Viajava para as zonas de mata, para o Brasil central da época. Também. Então, exatamente. A doença estava restrita a esses locais, né? Em números sempre muito Quando discretos. apareceu em Minas, ano passado, né? Ano passado, se eu não me engano. Começou, nossa, foi aquela coisa que causou estranheza, as notícias causaram estranheza. E agora está muito próximo a nós, né? O que, se você observar, ela aparece em Minas e de lá ela se espalha e desce para São Paulo, para Rio de Janeiro. Quer dizer, esse movimento que o vírus faz, sempre andando pelas zonas de mata e aí acabando cada vez mais próximo das cidades e cada vez mais o número de doentes aumentando, porque o vírus vai se espalhando. Então, esse movimento de se espalhar do vírus é que é, digamos, a novidade, né, dessa época, desse momento, e é contra isso que a gente está tentando se defender. E o município está em plena campanha de vacinação da febre amarela, né? Sábado, no dia 3, último sábado, antes de estarmos aqui gravando, houve o primeiro dia D, não foi isso, doutor? Exatamente. E agora haverá uma nova data para o dia D? Exatamente, o outro sábado, o outro sábado já. E a campanha... Me parece que sim, o outro sábado, preciso até confirmar, mas haverá um novo dia D. E a campanha se estende até o dia 17. Isso, é importante que as pessoas se lembrem, primeiro que a vacina, né, o fato de usar a forma fracionada permite, não há problema com vacina, é a garantia que o Ministério deu a todos, Ministério da Saúde. E segundo que a vacina está sendo feita no dia a dia também, nós não precisamos esperar os dias D, né? E também não precisamos fazer aglomerações, com calma, né? Vamos lembrar o seguinte, nós estamos nos precavendo, a doença não está aqui na cidade, nós estamos nos prevenindo para que ela não venha. Então podemos fazer tudo isso com calma, né, e compreensão, e tudo vai dar certo, com serenidade, importante isso. O chefe da Vigilância Sanitária, o diretor da Vigilância Sanitária, Carlos Leda, esteve em nosso programa também e orientou nesse sentido, de que a vacina está chegando ao município à medida... não veio todo o lote de uma vez só para todos os dias de vacinação, de campanha. Ele está vindo, né? Então dá tempo de todo mundo ser vacinado aos poucos. Tranquilamente, exatamente. Não precisa faltar no trabalho, na escola. Não, sem aglomeração, não precisa ter briga, não nem confusão. Brigar com os funcionários. Você vê que na cidade de São Paulo, num primeiro momento, acabou que muita gente da própria zona de risco não estava vacinada e muita gente que foi de fora se vacinou. Olha. Quer dizer, para efeito de contenção da doença, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, precisou até que uma cidade exigisse, que foi Mariporã,
um certificado como é que se diz, de endereço, né? Para dizer, não, eu moro aqui, então eu posso tomar vacina porque eu moro na zona de risco. Então, nós não precisamos dessa correria, comprovação, né? A vacina vai estar aí, os postos estão aí. Está disponível a toda a população. Todo mundo que está na faixa etária terá acesso. Né? Eu repito. Relembrando a faixa etária? A dose fracionada dos 2 aos 60 anos. Certo. Abaixo de 2, discute-se os casos, as mamães podem discutir com os médicos, mas já tem uma diretriz clara. E acima de 60 também, aí discute-se os casos, condição de saúde, se tem alguma doença em andamento ou não, e se está fazendo algum tipo de tratamento, enfim, né? Várias coisas que pode se... Mas, em geral, as pessoas que estão bem de saúde serão vacinadas, mesmo os acima de 60 anos. Precisa cautela, é uma faixa que precisa mais cuidado, então é importante que tenham paciência, conversem, mas em geral não deve haver nenhum obstáculo. E os médicos da rede estão acompanhando algumas unidades de saúde para dar essa orientação, exatamente, não é, exatamente. Eu repito, é importante que a gente não diga, então quem tem mais de 60 não vai vacinar. Não, vai, as pessoas que estão bem de saúde, é que dessa faixa para cima, obviamente, é mais frequente que se tenha problemas, pessoas com algum problema de saúde. E existe algum risco menor, minimizado, depois dessa faixa, desse limite de idade, de adquirir a doença ou não? Não, o risco é igual para todo mundo. O que é considerado é que toda a população é suscetível. Entendi. Claro que vão ter meia dúzia de pessoas que já tomaram a vacina porque viajaram para zonas de risco anteriormente. Essas pessoas estão protegidas. Mas a imensa maioria da população não tomou. Então, todos somos suscetíveis à doença. Entendi. E, doutor Rui, com relação às crianças, vamos falar um pouquinho de criança, porque a gente não pode passar incólume pela visita do doutor Rui, sem falar especificamente de crianças. Que ótimo, né, melhor assunto. Melhor assunto, não é? As crianças continuam tendo medo de agulha? Qual a dica que o senhor dá? Porque eu vejo assim algumas mães que falam, se você fizer algo errado, eu vou te dar uma injeção. Assustam a criança com a injeção, como se fosse uma punição. Isso não cria um fantasma, doutor, na cabeça das crianças? Cria, claro. Se você estiver presente nas filas de vacinação aí, ou na atividade diária das salas de vacinação em qualquer município, você vai ver que com alguma frequência tem aquela criança que precisa ser quase que amarrada para conseguir, normalmente uma criança maiorzinha e tal, né? Que é essa criança que ficou com todo esse medo que foi inculcado. É óbvio que também não adianta a gente dizer que não dói. É uma espetada, então dói, né? Mas se a gente explicar com clareza para a criança que dói, e que a gente vai estar ali do lado para ajudar, e não chorar junto com a criança, não é? Quer dizer, a criança tem que ter no pai, na mãe, no acompanhante, em quem estiver com a criança, o parâmetro de uma reação equilibrada, não é? O que é essa reação equilibrada? Dói, a gente sabe que dói, mas é necessário, então vai ser feito, né? E também depois que tomou, a rigor, as mães ficam muito impressionadas com a agulha lá dentro, né? E, na verdade, o que dói é a pele. As terminações nervosas, sensitivas, elas estão na pele, bem superficiais. Depois que furou, a dor, na verdade... Na verdade, a dor é a picada. É a picada, isso. E quando injeta, se é um volume muito grande ou injeta muito rápido, aí dói um pouco também, porque distende os tecidos lá dentro. Mas normalmente a vacina é meio ml, é um volume bem muito pequeno, né? Então, por exemplo, quando vacina os bebês na maternidade, aquela vacina do bracinho direito, aquela vacina é dentro da pele, ela se chama intradérmica, faz aquela bolinha para cima. Sim. Ela é muito desconfortável, dolorida, né? Porque exatamente ela fica na pele, onde estão as terminações nervosas. Ai, que judiação!
Mas é um mal necessário. É um mal necessário. Essa intradérmica para... É a BCG, a BCG intradérmica, a vacina de tuberculose. E tem uma na perninha também? Na perninha de hepatite B, que tomam ainda na maternidade antes de sair. Quais são as vacinas que se tomam, que são dadas para os bebês da maternidade? São essas duas. As duas. A vacina, a BCG intradérmica, que começa ali na maternidade. Na verdade é uma vacina que tem um ciclo longo de semanas, às vezes desaparece, parece que não tem nada, mas você põe a palpa ali, o bracinho, tem um nódulozinho, depois aparece uma feridinha. Como minimizar esse desconforto da vacinação no bebezinho? Põe no peito? A gente põe no peito ou então uma sucção de glicose. Né? Aí acalma. Isso, reconhecidamente a sucção ela tem um efeito analgésico em bebês. Que interessante. Né? Por exemplo, quando faz o exame do pezinho que pica o calcanharzinho para tirar sangue para botar naquele papel, se os bebês estão mamando, eles choram muito menos ou não choram, mesmo na picada, do que se os bebês estão sozinhos. Que interessante. Então, mãe é terapêutico e é analgésico. Gente, olha a dica. O peito faz um efeito enorme, exatamente. Isso está bem estudadinho, né? Uma forma de você fazer analgesia é a criança mamar ou, quando não tem a mãe próximo, fazer uma sucção. Quando a gente precisa, na maternidade, fazer aquele exame que tira o líquido da espinha, normalmente as mães não estão juntas, porque é um exame que elas ficam muito impressionadas. Né? Então o que a gente faz é uma sucção com glicose. E isso acalma muito o bebê e diminui muito o impacto da dor. Isso. Por isso que às vezes o bebê sequer chora, ou quando chora, logo se acalma com a sucção. Interessante, né? Analgesia. É uma das formas de analgesia em recém-nascido. Nossa, muito interessante. E é uma preciosa dica, viu, gente? Então, já vão preparados. As mães têm a arma, ponham no peito que a dor... E sejam fortes, não chorem junto. Não é, eu tô rindo, mas eu fiz isso, viu, doutor? No teste do pezinho, eu fugi, eu dei o bebê para o pai, porque eu não aguentei ver, olha que horror, que mãe desnaturada. Então, eu fui muito impressionada isso, no primeiro filho, no segundo a gente já fica mais maduro, exato, claro. Então, mas é isso mesmo, essa reação do adulto vai definir muito como a criança vai reagir, né? E como ela vai reagir para sempre. Para o resto da vida, né? Doutor Rui, muito obrigada pelas dicas de hoje. Espero que continuemos com essa rotina de sua visita ao programa para poder ajudar a população a cuidar melhor das suas crianças. Para mim é um prazer, Marina. Sempre que houver necessidade ou convite, eu certamente vou estar aqui disponível. Tá joia, doutor. E antes da gente encerrar, eu quero mostrar para vocês, falando em pólio, falando em vacinação, eu vou mostrar para vocês as colunas sociais da semana do jornal Estância de Guarujá, o jornal mais antigo da cidade, que traz a coluna da Rosângela Bose e do José Flávio. A da Rosângela, aliás, essa edição, eles fizeram uma dupla, inclusive no mesmo evento. Então é uma página dupla de coluna social, uma assinada pela Rosângela, outra pelo José Flávio, mas a gente sabe que o trabalho foi conjunto e belíssimo em retratar o nascimento de mais um Rotary Club na região, um Rotary Club de Bertioga Forte. O que acontece? Por que eu fiz esse paralelo com vacinação? Porque o Rotary Club, a Fundação Rotária, teve um papel fundamental na extinção, na eliminação da polio, não é, doutor? Polio. Aproveitando a deixa. No mundo todo, no Ocidente todo, eles trabalharam muitos anos com a vacinação contra a poliomielite, é verdade. Isso, e acabaram ajudando a erradicar, não é? Meritório. Então, vamos aplaudir. E ao José Flávio, sempre antenado, e a Rosângela, que retrataram esse nascimento do novo clube, que ele realmente venha a servir a população de Bertioga, onde ele nasceu, assim, a exemplo dos outros Rotary Clubes que espalhados pelas cidades de todo o Brasil e de todo o mundo também, porque é uma fundação internacional,
ajudam a população menos abastecida, digamos assim, né? É um clube de servir, é um clube que serve às pessoas e às causas. Tá bom, gente? Então, até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Espaço Saúde. Um beijo, obrigada pela audiência. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36.